O tema da aula de hoje, para encerrar aí as reuniões de 2023, é sobre retinites. Desculpa. Começando então com a definição dada pela Academia Americana, a retinite é uma inflamação retiniana que pode levar à perda visual definitiva. E ela apresenta duas principais etiologias, sendo elas infecciosas, causadas tanto por protozoários, vírus, bactérias e fungos, e as não infecciosas, como BC, sarcoidose e lúpus. Desculpa. Hoje, eu vou abordar as principais etiologias infecciosas e a principal causa não infecciosa, que é o BC. As outras causas não infecciosas, como lúpus e sarcoidose, elas raramente cursam um quadro de retinite. Sendo assim, apenas a BC vai ser abordada, né? Então, as lesões ativas de retinite, elas aparecem no fundo de olho como essas lesões branco, levemente amareladas, que podem surgir tanto em polo posterior quanto na periferia, a depender do agente etiológico. Nas lesões ativas, as margens são geralmente borradas, mal delimitadas, né, com edema de retina também associado, levando a uma opacidade da retina e bloqueando os detalhes tanto retinianos quanto os da coroide. Elas podem estar associadas também à inflamação vítrea, vasculite, oclusões e hemorragias. E sempre diante desses quadros podem surgir dúvidas, né, de como abordar, tratar e descobrir o agente etiológico em questão para um tratamento mais direcionado. Nós temos que lembrar que nem todas as retinites elas são virais, muito pelo contrário. Aqui no Brasil, a principal causa de retinite disparada é a toxoplasmose. Então, várias são as informações que temos que ter do paciente para a gente chegar num agente etiológico, como a idade, de onde o paciente é, quais são os hábitos desse paciente, se tem algum contato positivo, quais são os sintomas associados, e aí juntando todos esses dados, associados aos exames de imagens e laboratoriais, a gente vai chegando a um diagnóstico para esse paciente. Esse ano foi publicado um estudo muito interessante que ele mostra uma abordagem das retinites de acordo com os achados os achados de imagem das lesões, né? Então, ele coloca como primeiro passo para a investigação de uma retinite é avaliar a localização da lesão, sendo ela classificada em acessível ou não ao OCT. Então, as lesões que elas podem ser captadas pelo OCT, a gente tem que estar fazendo. Já as lesões que não conseguem ser alcançadas pelo OCT, a gente parte para angioflúor. Começando então pela principal retinite focal aqui no Brasil, a toxoplasmose ela é causada por um protozoário intracelular obrigatório, o Toxoplasma gondii, né? E a maioria dos indivíduos infectados pelo protozoário, elas não apresentam qualquer sintoma. A toxo ocular, ela geralmente se apresenta como uma alveite posterior, unilateral, com geralmente um foco único de lesão associado à vitreite. E em casos de reativação, ela se dá geralmente ao bordo de uma lesão antiga. As características clínicas e a epidemiologia associada aos testes sorológicos aumentam muito o diagnóstico acurado, mas em caso de apresentação atípica, como visto em pacientes imunocomprometidos, o diagnóstico pode ser um pouco mais desafiador. A lesão da toxoplasmose, ela é descrita como um foco esbranquiçado, né, com bordos mal delimitados, frequentemente próximo a uma cicatriz prévia, e pode ser encontrado também uma perifeblite e até hemorragias retinianas associadas. Já em pacientes imunocomprometidos, as lesões podem ser bilaterais, múltiplas e, por conta do status imune do paciente, apresentar pouca ou nenhuma vitreite. O diagnóstico ele é clínico, né, com os achados oftalmológicos e uma sorologia IgG positivo corrobora ainda mais para o diagnóstico. Além disso, em casos atípicos, a gente pode partir para o uso do PCR tanto do humor aquoso quanto do humor vítreo. As lesões elas são bem sugestivas, né? E elas têm um padrão de cicatrização que vai do bordo da lesão para o centro. Nessa sequência aqui de imagem, é possível a gente ver isso. Então, a gente vê aqui no baseline uma lesão exudativa, né? Próxima a uma lesão já cicatricial. Aí, com 6 semanas, a gente já vê uma redução importante da vitreite. Com 10 semanas, essa borda começa a ficar mais hiperpigmentada. E na 25ª semana, ainda mais pigmentada, né? Dos bordos da lesão. No OCT, quando diante de um quadro de toxoplasmose, existem alguns sinais que sugerem fortemente a etiologia da lesão. Um dos sinais muito característicos é a presença de um aumento do sinal hiperrefletivo no vítreo próximo à lesão, com esse aspecto aí cabeludo, né, que é o hairy appearance.
Outros sinais são o espessamento difuso do hialóide posterior, aumento da refletividade das camadas internas, associado a uma desorganização das camadas, conhecido como o efeito smudge. E nessa segunda imagem, além desses últimos achados que eu citei, também a gente consegue ver esse depósito esférico, né, hiperrefletivo no vítreo, que sugere toxoplasmose como etiologia. Ainda, a coroide, ela é acometida nesses casos, e no OCT ela apresenta um aumento focal da espessura coroidiana. Essas características citadas geralmente são as que encontradas em lesões ativas, né? Já em lesões cicatriciais e crônicas, a gente não vê mais esses pontos hiperrefletivos no vítreo, mas a gente continua vendo uma certa desorganização das camadas retinianas e também uma hiperrefletividade das camadas, além de estar agora com um afinamento coroidiano. Já na Angioflúor, nas fases iniciais, elas revelam uma hipoflúor, né, devido à hiperpigmentação, podendo estar associado a um líquido logo no bordo das lesões. Nas fases um pouco mais tardias, é visto os bordos das lesões, eles ficam hiperflúor, né, mal delimitados, podendo estar associado com área de vasculite, como a gente consegue ver aqui nessa seta vermelha. Já nas fases mais tardias, a lesão permanece hiperflúor com um extravasamento dos vasos dilatados. Nas lesões cicatriciais, ela pode se apresentar tanto com hiper por conta de um defeito em janela, né? Ou também hipo por conta da hiperpigmentação. Além desses achados da lesão, a anjo de pacientes com retinite secundária à toxoplasmose, ela pode encontrar um disco mais hipercaptante, bem como sinais de vasculites mais importantes e até uma membrana neovascular. Por conta desse seu acometimento da coroide, né, na endocianina, a gente consegue ver esses pontos de hipoperfusão, né, que se apresentam como os dark dots aí ao exame. O tratamento da toxoplasmose na literatura ele era um pouco controverso. Alguns autores, eles alegam a não necessidade da medicação para tratar lesões pequenas e periféricas em pacientes imunocompetentes, justificando que elas são autorresolutivas em 1 a 2 meses. E por serem autolimitadas, deve-se evitar o uso da medicação, né, por conta de um risco de alergias ou até mesmo de mielossupressão. Sendo assim, o tratamento tem que ser sempre individualizado. O uso dos antiparasitários, ele tem como principal alvo reduzir a replicação e reduzir as taxas de reativação. O esquema clássico tem o uso da sulfa, pirimetamina asfolino, ou Bactrim F, né, que apresenta uma melhor posologia. A gente sempre tem que lembrar também de associar o corticoide, né, com meio miligrama quilo, para reduzir o processo inflamatório associado. E aí, em casos de alergias ou contraindicações, existem também as outras formas terapêuticas alternativas. Já em casos de pacientes que apresentem lesões em polo posterior, pacientes olho-únicos, imunocomprometidos, idosos acima de 70 anos, ou pacientes que apresentem reativações frequentes, a terapia profilática também pode ser implementada, né? Nesse caso, a gente deve considerar o uso de sulfitrimiptopim 3 vezes por semana, né? Ou em dias alternados. Falando agora, começando a falar sobre as retinites virais, começando pela necrose aguda de retina, a ARNE, ela pode ser causada pelo herpes simples, pelo varicela zoster e pelo citomegalovírus. E tem como causa mais comum o herpes vírus e, em casos mais raros, o citomegalo, né? E ele vai levar a um quadro de uma retinite necrotizante grave em pacientes imunocompetentes. A ARNE, ela tipicamente se apresenta como uma panveite aguda unilateral com periarterite de progressão rápida da necrose, que pode evoluir com descolamentos segmatogênicos. Além do quadro em segmento posterior, é visto inflamação em segmento anterior, com celulosidade e até hipertensão ocular. A hernia geralmente acomete adultos saudáveis, imunocompetentes, entre 50 e 60 anos, sem predileção por sexo ou etnia. Alguns autores eles sugerem que pacientes com histórico de encefalite viral herpética, eles apresentem maior risco de vir a desenvolver a retinite por esse mesmo patógeno. E as lesões, elas se iniciam como pontos branco-amarelados de retinite, né, de espessura total, na periferia, com bordos discretos, podendo estar associada a vasculite oclusiva e vitreite. As lesões, elas progridem e coalescem rapidamente na ausência do tratamento adequado. E os pacientes que não são tratados, eles evoluem para descolamento de retina em até 70% dos quadros, sendo esse o principal fator de baixo prognóstico visual.
E a gente encontra 48% dos pacientes com uma visão pior do que 20/200. Além disso, o risco de acometimento contralateral, ele chega a 70% dos casos quando não tratados. Em 1994, a Sociedade Americana de Veite, ela implementou um critério diagnóstico para a hernia, né? Embora hoje em dia a gente já tenha o critério da sociedade japonesa, o da sociedade americana ainda é o mais utilizado. E ele leva em consideração as características encontradas associadas ao foco de retinite, como a velocidade de progressão, o trajeto da progressão e outros fatores associados, como presença de vasculopatia oclusiva e a reação inflamatória. Os critérios do grupo japonês, eles são bem similares com os americanos, mas eles colocam outros achados do estágio inicial, como elevação da pio, opacidades vítreas, hiperemia de disco, e ele avalia também o curso clínico da doença, com alguns critérios que também são encontrados no americano, mas também outros, como a resposta ao antiviral e as possíveis complicações. Aqui, com o advento do PCR viral, né, houve uma maior facilidade diagnóstica da etiologia, mas lembrando que na suspeita o tratamento tem que ser imediato, né, não ficar esperando nenhum resultado de exame para dar o início. Aqui nessa retinografia, o Hadfield, a gente consegue ver um quadro de hérnia cometendo toda a periferia nasal, com uma lesão satélite peripapilar. A região necrótica, ela se encontra no OCT como um leve espessamento hiperrefletivo das camadas retinianas e uma vitreite associada. E diferente do que a gente vê na toxoplasmose, que raramente a gente vai ver fluido, nas retinites virais é mais comum. Aqui nessa imagem, então, a gente vê um descolamento seroso, né, associado a uma hiperrefletividade retiniana e sinais de vitreite. Já nessa outra imagem, são 2 semanas após o início do tratamento, que a gente já consegue ver a retina menos hiperrefletiva e menos sinais de inflamação e a resolução do DNS. Essa última imagem aqui não é do mesmo paciente, mas eu trouxe só para ilustrar que em casos mais graves pode evoluir com uma atrofia retiniana bem importante. Outros biomarcadores, né, que sugerem o acometimento secundário à etiologia viral são o acometimento de espessura retiniana central, que poupa tanto o EPR quanto a coroide. E esse acometimento, ele é mostrado como uma hiperrefletividade de espessura total, além de desorganização e disrupção das camadas de fotorreceptores. Além de fluido subretiniano, como o que eu mostrei nas imagens anteriores, pode ter a presença de cistos intrarretinianos. Outro sinal característico é a presença das linhas verticais hiperreflectantes a nível de nuclear externa. Essas linhas, elas representam células de Miller infectadas pelo vírus, que devido a um tropismo, elas vão em direção aos fotorreceptores. Na Angioflúor, existem algumas características que sugerem esse acometimento viral. Por exemplo, em pacientes com hernia, encontra-se líquido intenso nas áreas da lesão, além de vasculite oclusiva com áreas de não perfusão. A vasculite, ela pode acometer tanto a arteríola quanto a vênula, mas o acometimento arteriolar, ele é bem mais importante. Além disso, se houver áreas de hemorragias associadas, essas se apresentam como hipoflúor por bloqueio. Falando agora de outro acometimento viral importante, é a necrose progressiva da retina externa, né? O PORN, ela é caracterizada por uma necrose retiniana multifocal que começa no polo posterior e se espalha para a periferia. O principal vírus causador da PORN é a varicela zoster, causado em 72% dos casos, seguidos por herpes zoster e, em casos mais raros, também o CMV. A maioria dos pacientes apresentam um histórico de zoster cutâneo e apresentam imunodeficiência, seja ela secundária HIV, né, com baixa contagem de CD4, ou pacientes imunossuprimidos por alguma medicação. A idade de apresentação do PORN acomete entre 20 e 50 anos de idade. E aqui, o paciente ele apresenta uma baixa visual uni ou bilateral, rapidamente progressiva, com poucos sinais inflamatórios, que é diferente do que a gente viu na ARN, né? Porque por conta do status imune do paciente. Os focos de retinite, eles se iniciam no polo posterior e vão progredindo para a periferia. E as lesões satélites, elas falecem rapidamente. Geralmente, eles cursam com poucas hemorragias, né? E poucos sinais de vitreite e vasculite.
Aqui é o caso de uma paciente de 40 anos, soropositiva, com contagem de 4 células de CD4, que apresentava no fundo de olho múltiplos pontos de retinite profunda que levaram ao diagnóstico de PORN. Como eu já falei, né, a retinite causada por vírus, elas cursam com uma hiperrefletividade das camadas internas e externas e cursam com a presença de fluido subretiniano ou a formação de cistos, como a gente consegue ver aqui nessa imagem do OCT. Esse relato de caso, ele traz uma análise do OCTA, mostrando que os focos de retinite, tanto nos plexos superficiais como nos profundos, eles apresentam áreas de não perfusão capilar. Aí, aqui nessa tabela, eu trouxe só um resumo das principais diferenças tomográficas, né, encontradas em pacientes com retinites infecciosas de etiologia viral versus a causada pela toxoplasmose. Mas as principais diferenças que a gente tem que fixar é que, além da presença de fluido que a gente vai encontrar na viral, outra diferença marcante é que na retinite causada pelo toxoplasma, a gente vai ter um acometimento coroidiano, né? E com um aumento da espessura focal. O tratamento, tanto para ARN quanto para PORN, né, como eu já falei, ele não tem que esperar o resultado de nenhum exame. Houve a suspeita tanto de uma quanto da outra, o paciente tem que ser internado, iniciado o tratamento de imediato. Aqui, o objetivo principal é inibir a replicação viral e reduzir a progressão no olho acometido, além, né, de proteger o olho contralateral. Na ARN, então, o paciente tem que receber a ciclovir EV, 10 miligramas quilo, 3 vezes ao dia, por 10 a 14 dias. E, embora seja controverso, existem alguns autores que falam a favor do uso da prednisona após 3 dias de início do uso da terapia antiviral. Lembrando que 10 e 14 dias é só uma estimativa, né? Porque as lesões elas têm que estar sempre sendo avaliadas para ver qual que é o aspecto delas, se elas já estão em fase, se elas ainda permanecem em fase ativa ou em cicatricial. Tendo a certeza que está tudo cicatrizado, o paciente pode, né, vir até a alta, mas ele vai fazer uma fase de manutenção, tanto com a ciclovir, né, 800 miligramas 5 vezes ao dia, ou o valaciclovir 2 gramas por dia. O valaciclovir, ele além de apresentar uma posologia melhor, né, ele vai ter ele tem uma biodisponibilidade de 2,5 vezes maior em níveis séricos do que o aciclovir, que então ele tem uma penetração retiniana mais importante. Já em casos de paciente com PORN, o tratamento ele tem que ser ainda mais agressivo, né? Tendo que ser feito tratamento intravítreo associado com tratamento endovenoso, para aumentar a concentração dos antivirais na cavidade vítrea. A droga utilizada EV pode ser ou uma monoterapia ou uma associação de antivirais, né? Podendo ser tanto o ganciclo como o foscarnet. E aqui, só para reforçar de novo, que 12 a 21 dias é relativo, né? O paciente tem que estar sendo avaliado com frequência para a gente ver qual que é a ativação dessas lesões. Já na dose de manutenção, ela tem que ser feita também com ou valaciclovir ou com valganciclovir VO, por também de 6 a 12 meses. E na literatura tem alguns autores que sugerem que tem que fazer essa dose de manutenção até as dosagens, né, do CD4 aumentarem e melhorar o estado imunológico do paciente. Falando agora da última retinite viral, é a causada pelo CMV. O CMV, ele acomete mais frequentemente pacientes imunocomprometidos, né, com um CD4 menor que 50 células, ou pacientes imunodeprimidos por outros motivos. Aqui também a gente não pode esquecer de recém-nascidos e pacientes diabéticos descontrolados. Existem três principais formas de apresentação, podendo ser ela na queijo, desculpa, podendo ela ser essa hemorrágica ou edematosa, né? A gente tem aquele padrão típico de queijo com ketchup. A outra é a forma granular, né? Que ela tem um curso um pouco mais indolente. E a mais dramática é a Frosted Brand Iris, né? Aqui nessa imagem, eu achei ela bem interessante porque a gente tem uma mistura dos dois tipos de apresentação, tanto a forma hemorrágica quanto a Frosted Brand Iris, né? Com esse embaiamento vascular importante na periferia temporal. Por estar relacionada também geralmente a pacientes imunodeprimidos, ela vai cursar com poucos sinais inflamatórios. Mas quando a gente compara as reações inflamatórias das etiologias virais, mesmo assim o CMV ele apresenta os menores níveis de inflamação.
Aí de complicação a gente tem o envolvimento bilateral, a vascularização, e pode evoluir para descolamento de retina regmatogênico até um terço dos pacientes. É, no OCT, existem duas principais apresentações do CMV. Ela pode ser ou essa de espessura total, que são esses achados que eu vou comentar aqui na primeira linha das imagens, ou a necrose cavernosa, que são as imagens aqui da segunda linha. Na retinite de espessura total, a retina se apresenta espessada e hiperrefletiva em todas as camadas. Além disso, a gente consegue ver o EPR mais hiperrefletivo, meio que num aspecto inchado, caracterizando um edema de PR. Assim como em Arne Porn, que a gente tinha aquelas linhas verticais, né, hiperrefletivas, aqui a gente também pode encontrar. Já no padrão cavernoso, o que é mais marcante é a presença desses espaços vazios a nível de nuclear externa. E aqui a gente também consegue ver essas camadas mais hiperrefletivas. Outra característica são essas pontes hiperrefletivas ligando tanto a retina interna como o EPR. E diferente da apresentação de espessura total, na cavernosa, o EPR e a coroide, eles são raramente acometidos. Aqui na figura C, no canto inferior direito, tem uma mistura dos dois padrões de apresentação num mesmo paciente. Já as lesões inativas de CMV, elas aparecem como cicatrizes retinianas com lesões hiperrefletivas, né, formada pela junção de todas as camadas, além de um afinamento DPR e de coroide abaixo das cicatrizes. Em caso de cicatrização, ela forma como se fosse uma camada única. Esse caso aqui mostra a evolução de uma retinite secundária CMV, mostrando uma retinite de espessura total, né, com uma vitreite ali em cima próxima à lesão. Nessa segunda imagem, já com 7 dias de tratamento, a gente consegue ver uma melhora da vitreite e a retina pouco menos, né, hiperrefletiva. Já nessa última imagem, ela tem um aspecto cicatricial, em que a retina se transformou como se fosse uma única camada. Nas retinites pelo CMV, a angioflúor ela não é necessária para fazer o diagnóstico, mas a lesão ela se apresenta com um líquido e áreas de não perfusão. As lesões crônicas se apresentam com áreas de não perfusão secundária a uma destruição total da retina naquela região. O tratamento na fase aguda, ele tem que ser feito com ganciclovir EV, né, 5 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, de 14 a 21 dias, podendo estar associado com a terapia intravítrea. A terapia intravítrea isolada, ela também é uma opção viável, mas aí a gente tem que avaliar os riscos-benefícios do tratamento sistêmico ou tópico. Na terapia sistêmica, a gente vai ter uma menor mortalidade, vai ter uma redução do acometimento visceral e uma redução no risco de acometimento contralateral. Já na terapia local, ela apresenta a maior concentração da droga no olho, né? Então, a gente vai ter menores efeitos sistêmicos e ela é bem indicada em casos de pacientes que têm contraindicação à terapia sistêmica, uma vez que essa droga pode fazer mielossupressão. Aqui o Foscarnet ele também pode ser utilizado em casos de resistência ao ganciclovir. Embora tenha a possibilidade, né, de fazer uma terapia oral com valganciclovir, ele é um preço muito caro. Então, os pacientes acabam internando para fazer o tratamento. A profilaxia secundária, ela tem que ser mantida para os pacientes com baixa contagem de CD4, até que haja um controle adequado do quadro imune, geralmente, né, com uma contagem aí maior do que 150 células. Lembrando que esses pacientes, além de tudo, eles têm que realizar um hemograma no acompanhamento pelo risco de mielossupressão, além de fazer o exame de fundo de olho mensal, enquanto eles estiverem fazendo o uso da profilaxia. Agora, indo para as retinites de causas bacterianas, a sífilis, né, é uma doença sexualmente transmitida causada pela Espiroqueta treponema pálido, né, uma bactéria gram-negativa. Essa condição, ela pode afetar todos os tecidos oculares e se manifestar de diversas formas, sendo assim, a sífilis ela tem que estar sempre nas nossas hipóteses diagnósticas em casos de uveíte posterior. Existem 3 formas de apresentação. A primeira delas é a retinite multifocal. Os casos relatados de retinite multifocal sifilítica, eles ocorreram após a administração de corticóide intravítreo
ou endovenoso em pacientes sem tratamento antitreponêmico adequado. E como o próprio nome já diz, ela se apresenta com múltiplos focos, né, de retinite de espessura total. E aí no ACT a gente encontra esses múltiplos focos como pontos, né, hiperrefletivos. E na Anjo ela apresenta um extravasamento por toda a região acometida. Já em casos de retinocoroidite, a gente tem dois tipos de apresentação, né, podendo ser tanto a confluente quanto a placoide. Na confluente, na fundoscopia, ela se apresenta com grandes áreas triangulares, né, com esse aspecto de vidro moído, podendo ter precipitados pré-retinianos. Aqui é legal, né, anotar que a coloração é bem diferente das retinites que a gente viu até agora, porque aqui as lesões elas são menos brancas, né, mostrando que elas são menos necrotizantes quando comparadas com acne, porne e toxoplasmose. Aqui também pode ter encontrado vasculites, né, cometendo tanto venas como em arteríolas, e na angioflúor a gente vai ver uma hiperflúor por extravasamento no bordo das lesões. No ACT, as áreas de retinite, elas estão associadas com um afinamento hiperreflectante da retina, e diferente do que a gente viu, né, nas virais, aqui também a gente não vai ter a presença de cistos ou fluidos. Falando agora da placoide sifilítica, ela é a apresentação mais comum e foi descrita por Guess. Ela é caracterizada por uma ou mais lesões placoides. E essa lesão é amarelada e profunda, localizada no polo posterior, que pode se espalhar para a periferia. Além disso, ela apresenta esse halo um pouco mais claro, mais hipopigmentado ao redor da lesão, lembrando até aquilo que a gente vê nos quadros de Azor, né? O paciente ele cursa com grau de inflamação leve a moderado no segmento anterior, com celularidade, né? E também com vitreite. Ela pode complicar com descolamentos serosos, edema de disco e hemorragias retinianas. Além dos achados oculares, em caso de placoide, o paciente pode apresentar sintomas sistêmicos, como rash papilomacular, úlceras orais, rash na palma das mãos e dos pés, né? E também a linfadenopatia. Após a suspeita, né, a gente pensou em sífilis, a gente tem que solicitar sorologias, uma angioflúor e um OCT. Na angioflúor, as lesões elas podem se apresentar com aspecto de leopardo nas fases precoces, associado a uma hiperflúor nas áreas das lesões. E nas fases mais tardias, as lesões elas podem se manter hipoflúor. E nesses casos, né, se a gente tiver algum quadro de descolamento seroso, a gente vai ver um pooling, né, nas fases mais tardias. Na autoflúor, a gente vai ter, então, a lesão, né, hiperalto, né, tanto a lesão quanto os bordos da lesão, mas uma hiperalto mais importante aí no centro da lesão, e a gente também pode encontrar, né, uns pontos hipoalto, né, mostrando que pode ter um sofrimento aí do EPR. Já no OCT, a gente tem como o sinal mais precoce o acúmulo de um pequeno fluido subretiniano que acontece geralmente aí a partir de 2 dias da doença e ele resolve de forma espontânea. Aí um outro sinal que é muito característico é esse EPR mais hiperrefletivo, né, de um espessamento mais granular. Ele acontece geralmente com 7 dias de evolução. Mas após o tratamento adequado, essas alterações elas desaparecem. O tratamento ele já é, né, amplamente conhecido, né, seguindo os mesmos modos de tratamento de uma neurosífilis, com penicilina cristalina EV, 4 milhões de unidades, 4 em 4 horas por 14 dias, associado à prednisona oral. Desculpa, a prednisona EV também, né, nesses casos, oral também. Em casos de pacientes alérgicos ou na ausência de medicação, o ceftriaxona ele é uma opção. E sempre lembrar que, né, uma doença sexualmente transmissível, a gente tem sempre lembrar de notificar e comunicar as parcerias sexuais. Existem algumas retinites, né, de origem não infecciosa, como sarcoidose, lúpus, granulomatose com poliangeite e BC, mas todas elas são uns casos extremamente raros. Então, a principal delas que eu vou falar hoje vai ser sobre o BC.
O BC, ela é uma doença inflamatória sistêmica que cursa com diversos achados sistêmicos, como a presença de úlceras orais e genitais de repetição. Ela é apresentada numa faixa etária de jovens adultos, né, com uma predileção pelo sexo masculino, e o quadro ocular, ele pode se apresentar como uma panuveíte com vasculite, podendo abrir o quadro com retinite. Os quadros de retinite acometendo é, a retina, eles geralmente são de retina interna, associada à vasculite tanto de artérias como as veias. E a inflamação associada, ela é muito importante, tanto no segmento anterior quanto no posterior, né? Que a gente tem aqueles quadros de Hipópio até. No fundo de olho, além dos focos de retinite, a gente pode ter outros achados, como edema de disco, hemorragias e infiltrados retinianos. Mas outra coisa que a gente tem que lembrar é que sempre, para a gente fechar o diagnóstico, a gente tem que excluir qualquer causa infecciosa. Na angioflúor, que é o exame padrão para investigação, né, e diagnóstico, para a gente ver as vasculites oclusivas e a retinite secundária no BC. Ele tem que ser sempre o primeiro exame a ser realizado. Nela a gente vai ver um líquido vascular da parede de pequenos e grandes vasos, especialmente de capilares. Além disso, pode ter um staining, né, das paredes vasculares, e devido aos quadros de vasculite oclusiva, áreas de não perfusão. As áreas de retinite, elas se apresentam com hiperflúor por extravasamento. Nos quadros crônicos, elas se apresentam com atrofia de OPR, né, que pela anjo a gente vai ver pelos defeitos de janela. Em um dos estudos que eu li, né, para apresentação, eles falam que se tiver a disponibilidade de fazer uma imagem wide field, né, em pacientes com BC, tem que ser feito, porque em 51% dos pacientes que eles incluíram nesse estudo, eles tiveram mudança no tratamento. Porque às vezes uma angioflúor convencional, ela não consegue pegar, né, tantas áreas de extravasamento e até mesmo não vê a área de neovascularização. Já no OCT, os achados associados são o edema macular cistoide, pode ter a presença de uma MER de origem inflamatória, né, e zonas de disrupção de elipsoide e EPR, e presença de descolamento seroso. Nas áreas de retinite, a gente vai encontrar um espessamento focal das camadas internas, né, com uma hiperrefletividade. Além disso, a gente consegue ver um sombreamento posterior, né, próximos das lesões da retinite. Isso é uma das características que diferenciam da tox, por exemplo, que a gente vê um acometimento de retina externa em EPR muito mais proeminente. E nas retinites virais, por outro lado, a gente vai ter um acometimento de todas as camadas com desorganização. A evolução da retinite por BC, ela pode evoluir com pouco ou nenhum afinamento retiniano. Quanto ao tratamento, a gente tem que conter os fatores inflamatórios, iniciando com corticoide de 1 a 1,5 miligrama quilo dia, até a supressão da inflamação. E no mesmo momento, iniciar alguma medicação imunossupressora. Segundo alguns estudos, quando o BC ele acomete o segmento posterior, o tratamento convencional mais indicado é usar algum antimetabólito, como azathioprina, micofenolato, metotrexato, ou algum inibidor de célula C, como a ciclosporina. Entre todos esses citados, a azatioprina e a ciclosporina, elas apresentaram nos estudos randomizados serem as mais efetivas tanto em monoterapia quanto em associação, quando tiver acometimento de segmento posterior. E por último, para terminar, a gente não pode esquecer que os pacientes que estiverem usando essas medicações, eles têm que estar sempre realizando hemogramas de rotina, avaliação de função renal e hepática por possíveis lesões a esse órgão. Muito obrigado.